Estamos começando o programa Conexão Tupã. Hoje recebendo aqui o ex-vereador, ex-vice-prefeito e empresário Joaquim Inácio. Olá, Joaquim, tudo bem? Pois não, bom dia. De início quero dizer a você que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Eu gostaria de começar falando da sua vida política, desde lá o início, né? Como você começou? Quando você saiu candidato e a que cargo? A minha vida política, ela começa antes disso. Antes de ocupar cargo? Antes disso. Porque o meu pai, embora não tenha sido candidato, nunca foi candidato a nada. Era um comerciante, mas era uma pessoa na época muito influente. Que ramo de comércio ele é trabalhava? secos e molhados. Aliás, o meu primeiro trabalho foi com ele. Que é um termo que hoje em dia já não existe, né? Não existe. Secos e molhados, mercearia, hoje é tudo supermercado, hoje é supermercado, mercadinho. Então meu pai gostava muito disso. Então ele na minha casa vivia sempre cheio de vereadores, ele era muito amigo do Zé Lemos Soares, do Dr. Edu. Então a coisa começou por aí. Embora ele nunca tenha sido candidato, ficou aquela raizinha, eu acabei gostando disso. Ele não era candidato, mas se envolvia na política. Se envolvia muito, de alguma forma. Subia em palanque, fazia discurso. Era uma pessoa bem... E aí você começou a tomar gosto pela coisa? Comecei a tomar gosto. Então eu digo sempre o seguinte, quando as coisas acontecem... Eu tenho outro exemplo para você, o pai do Carlão. Ele era um homem muito influente, sempre cogitado para ser candidato a prefeito, nunca foi candidato a nada. O filho acabou tomando esse gosteio. E mais ou menos assim foi o meu caso. E aí o seu primeiro cargo no Legislativo começou em? Começou em... Bom, a campanha foi em 82, o mandato começou em 83 e foi até 1992. Foram 2 mandatos, um de 4 anos e um de 6 anos. Na época, essa questão de coincidência, de datas, que eu não me lembro direito mais o que é que aconteceu, eu sei que foram 2 mandatos como vereador. O primeiro com o Jesus, o segundo com o Carlos Messa. Aí eu era oposição. Porque as eleições de 82, em que os candidatos eleitos assumiram em 83, no início de 83, era um cargo de 4 anos. Então era 83, 84, 85, 86. Isso. Final de 86 teria outra eleição para prefeito, governador e vereadores, e também para governador. E em 87, assumiriam os novos eleitos. Porém, em 86 acabou não tendo para prefeito e vereadores, ou seja, eles ganharam 2 anos, né? E só teve para governador, que foi quando o Quércia ganhou do Antônio Hermílio de Moraes, né? Foi uma coisa muito disputada ali, mas aí entrou em jogo aí o plano cruzado, né? Que depois disseram que era um golpe eleitoral, porque uma semana depois aconteceu aí que os preços, aquele congelamento todo que havia, você deve estar lembrado, né? Lembro. E você fazia parte do governo do Quércia, na época do partido ou não? Olha, eu comecei na política num partido que na época era o PP, Partido Popular. Que era do Tancredo. Liderado pelo Tancredo Neves. Eu nunca fui de mudar. Eu não gosto de mudar. Ficar pulando em galho em galho, como se diz. Eu acho que você, na medida que você tem a sua conduta, a sua maneira de ser, não importa se você está no PP, está no PT, está no PZ, eu não PSW, o que seja o PT? Eu nunca levei isso muito assim, né? Então eu nunca gostei de mudar. Mas com o tempo o PMDB uniu-se ao PP. Houve uma fusão. Houve uma fusão. Por isso eu fui para o PMDB e nunca saí do PMDB. Não tinha escolha, ou era isso ou mudava de partido, né? Então, com esse meu entendimento, não, tudo bem, vamos para o PMDB. Nunca saí. Sempre estive no PMDB. Primeiro mandato com o Jesus. Mas eu também sempre no PMDB. Certo. E aí você fica até 92.
Como vereador. E aí como sai vereador, candidato a vice na aí, chapa exatamente, Jesus. fiz uma dobradinha com o Jesus, onde eu fui vice-prefeito dele, porque ele foi prefeito 2 vezes. A primeira vez em que ele foi prefeito, o vice dele foi o Edson Modelli. E foi em 82 até... 82 ele foi eleito, aí ficou 83... A 92. Até entregou em começo de 89, né? Isso. Que a eleição foi em final de 88. Então eu fui vice-prefeito dele no segundo mandato dele. E essa eleição de 88 aí foi uma eleição muito disputada, aí foram, parece-me que 14 votos, que foi... Na época não havia reeleição, então Jesus não pôde, teve que entregar o mandato, não pôde concorrer. E aí foi Carlos Messas e Walter Pimentel, se não me engano. Isso. E aí teve uma diferença aí de 14 votos a favor do Carlos Messas. Uma diferença muito pequena, né? E você sabe quando a diferença é pequena, o descontentamento é grande, né? Dos candidatos, até certas né? lendas urbanas, aí não sei se são lendas ou são fatos, que houve, não sei, teria havido aí certo golpe aí na apuração dos votos, que na época não era voto eletrônico, né? Pois era voto em papel. É uma pena, né? Né? Que não... Então não sabemos se é apenas uma lenda urbana ou se é um fato. A verdade é que não há provas, né? Então ficou na história. Que ficou no ar, ficou. Ficou no ar, ficou a dúvida. Né? Mas sem provas não se pode acusar ninguém, né? Perfeitamente. E aí, em 92 você assume como vice, novamente o Jesus prefeito. Essa história de vice-prefeito... Como surgiu essa oportunidade? Estando sempre no meio, no PMDB, sempre fomos companheiros, e aí, você sabe como é que é, na hora tem que ter um. E acabaram optando por mim. Me convidaram, eu aceitei. Mas essa história de vice-prefeito tem mais um fato interessante. Até então, eu não me conformava. Você via lá prefeito e vice, sobe no palanque, o vice elogia o cara, porque esse vai ser um ótimo prefeito. Daí a pouquinho brigou. Mais de uma vez aconteceu isso. Não, eu achava aquilo um absurdo. Falei, brigou por quê? Você não estava no palanque até outro dia falando bem do cara? Como é que agora nem bem começou, você já brigou? Então aquilo para mim cheirava muito mal. Cheirava mal. Isso aí para mim é coisa que um quer mandar mais que o outro, o vice não sabe que o lugar dele não é o de prefeito. Então, eu falei, olha, eu quero ser um vice-prefeito da mesma maneira que eu vou começar, eu vou terminar. Não, de maneira nenhuma. Eu sou um sujeito que eu sei o meu lugar, eu jamais vou querer tomar o lugar do prefeito. Aliás, eu falava para o Jesus, olha, eu não vou sentar na sua cadeira aí, nem por brincadeira. A não ser que você renuncie, qualquer nem problema por brincadeira. Assim, que eu tenha mesmo que assumir. Eu estou aqui à disposição, se for necessário, mas sempre junto. Falei para minha mulher também. Falei, olha, eu sempre comentava isso em casa, é uma vergonha esse negócio aí. Quantos prefeitos que a gente vê aí? Prefeito e vice, daí a pouco, um fica falando bem do outro na campanha, daí a pouco estão brigando. Eu não sei se você concorda comigo, Joaquim, mas é até um certo estelionato eleitoral aí. Você ser o vice, falar bem do candidato e depois brigar com ele. É mais ou menos como você prometer aí mundos e fundos na campanha e depois não cumprir. Exatamente. É enganar os eleitores. Então eu falei com a minha mulher também, falei, olha, você, provavelmente a gente pode ganhar a eleição e eu quero que você... Eu já sabia que ela seria convidada para algum cargo, alguma coisa. Tanto é que ela foi chefe do setor de educação, professora e tal. E nós precisamos entrar e sair juntos, não é abandonar o barco, sob nenhum pretexto. Nós vamos começar o mandato junto, a administração junto, e daí 4 anos nós vamos sair da mesma maneira que nós entramos, em harmonia e sem confusão. E aí encerra-se o seu mandato, aí início de 97, né? Você Exatamente. passa o cargo, você e o Jesus passam aí o poder, o executivo, para o Manuel Gaspar em seu primeiro mandato. Perfeitamente. E aí você não sai mais candidato, não teve mais interesse em sair candidato,
prefeito, mesmo continuar em vice futuramente, 4 anos depois, ou, sei lá, vereador, deputado, alguma coisa assim, não passou pela sua cabeça? Ou houve essa possibilidade? Olha, o nome continua sempre cogitado em época de eleição, mas eu vou dizer uma coisa a você, eu sou uma pessoa muito apegada também ao meu trabalho. O meu trabalho é o meu dia a dia, é o meu lazer também. Eu não consigo tirar férias, não sei o que é passear, porque o trabalho me faz tão bem que ele é o meu lazer. E falando então, quando chega, por exemplo, um dia desse eu vi na internet, lá lançaram a minha candidatura, já... Eu não estou sabendo de nada. Não, confesso que a gente gosta. Você ter o seu nome lembrado para coisas importantes é bom. Não adianta a gente falar, eu não gosto. Não, gosta. Não tem quem não gosta. Aí botei lá embaixo, agradeci, falei, vamos deixar para a época oportuna, né, faremos um estudo melhor e tal. Mas quando chega na hora de falar que eu tenho que me afastar do meu trabalho, das minhas empresas, rapaz, aí o negócio é complicado. Mas não posso negar também, quem não gostaria de ser prefeito da sua cidade? Que a política está no sangue, É evidente que sim. E olha, deixando a modéstia de lado, tenho certeza que eu seria um bom administrador. Porque a minha natureza é de empreendedor. Eu sou um empreendedor. É só olhar a minha vida particular, o que a gente realiza aí, você vê que, com certeza, eu faria uma grande administração. O que não seria favor nenhum também, né? Joaquim, em 82, quando você é eleito a primeira vez, é vereador, e Jesus é eleito prefeito, né? Estávamos aí numa situação final de ditadura militar, né? Já se queria eleição direta naquela época, mas os militares aí adiaram até o máximo que puderam, e só em 85 é que Tancredo assume, também por eleição indireta. O que representou a sua eleição, a eleição do Jesus em 1982, um candidato que era contrário, né, do partido contrário aos militares, e também a vitória de Montoro como governador, que também era contrário aos militares, ou seja, o estado mais importante da federação governado por um oposicionista. Isso aí teve algum reflexo, se não prático, pelo menos psicológico, aí desses candidatos a governadores, mesmo a vereadores ganharem, sendo da oposição, acabar aí com a ditadura? Bom, o reflexo foi muito bom, foi altamente positivo. E política é assim, você sabe que é cíclico, né? É cíclica. Política hoje é um time que está no poder, amanhã passa para outro. Às vezes democraticamente, às vezes na força. E eu considero a alternância muito importante. Acho importantíssimo, porque os mesmos no poder por muito tempo acaba não dando certo. Eu vou voltar agora na época do governo da Revolução. Eu sou democrático, não tenho nada a ver com isso aí. Mas no começo, olha, os militares era aquele rigor, aquela honestidade, sabe? Rapaz, ficou muitos anos no poder, no fim, virou uma avacalhação. Porque os militares... Corrupção em tudo quanto era lugar. Em todos os escalões. Em todos os escalões. Pelos militares. Porque o que acontece? Os militares entraram não só, né, com a desculpa de evitar aí que o comunismo tomasse conta do Brasil, né? Isso hoje é o fato mais lembrado, mas também, né, com a desculpa de moralizar a política, que já naquela época se falava em muita corrupção. Jânio Quadros, em 60, ganhou a eleição para presidente, dizendo que ia varrer, né, a corrupção. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre, vassourinha. Era o slogan da campanha, exatamente. E a música também que embalava a campanha. Mas só promessas. Ou seja, as práticas de corrupção, né, que hoje estão aí,
Não morreram na época da ditadura, pelo contrário. Como é uma época de ditadura, a imprensa não podia falar nada. Olha, o começo foi bom. Bom no sentido de não haver corrupção, essas coisas, né? Mas será que não havia ou a imprensa estava amordaçada? Aí é que está. Aí é que está. Porque no regime ditatorial ninguém pode ser contra. Não, mas eu quero dizer que o começo dava a impressão que era bom. Mas é o que eu falei para você. Muito tempo no poder acaba dando o que está acontecendo agora. Olha aí quanto escândalo. A Dilma fala com muita propriedade uma coisa, de que o que você acabou de falar agora há pouco. Não tem corrupção ou é que não mostra? Porque no governo FHC não se mostrava nada. Inclusive, há quem acuse Fernando Henrique Cardoso da compra da reeleição. Pois é. Então, se é verdade ou não é outra história, né? Mas... Então, o fato de se punir é um bom. É uma boa coisa. Porque se não quisesse punir, é só botar debaixo do tapete, como eles dizem normalmente, né? Então você vê, o que a gente percebe aí, você vê no Mensalão. Foram para a cadeia. Aliás, o Zé Dirceu, ultimamente eu tenho visto ele na televisão, ele está bem acabadinho, hein? A cadeia não está fazendo bem para ele, não. Com certeza não vai para ninguém, mas às vezes também é um teatro. Eu não sei se você lembra, aí o Maluf, há 6, 7 anos atrás, foi preso aí, deixou a barba crescer, ficou lá, acho que fez talvez até, reduziu aí a quantidade de calorias que ele comia para ficar meio acabado. Quando ele saiu da cadeia, já estava todo pimpão aí, né? Então parece que é um certo teatro também. Não, mas aí a coisa agora, os caras têm que dormir na cadeia mesmo. Porque aí não foi uma semana, né? E apesar aí de muitos aí já estarem cumprindo prisão domiciliar, né? Pelo menos ficaram um tempo na cadeia. Não é aí o prazo que as pessoas gostariam, né? Você vê agora esse moço da Petrobras aí, o Paulo, não sei de quê, que é o que está entregando todo mundo, delator, na delação premiada. Ainda ontem eu estava assistindo a televisão que provavelmente para a semana que vem ele já deva ganhar uma prisão domiciliar. Mas vai para casa com aquele negócio no tornozelo. Então, não é brincadeira. É uma punição, né? Sim, de qualquer forma é uma punição. É uma punição. Para os padrões brasileiros, né, que está acostumado aí com a impunidade, para os políticos principalmente, né, já é um avanço. Exatamente. Voltando a falar sobre a alternância de poder, que você falou que é favorável, Joaquim. E como você vê a reeleição? Não, eu não gosto de reeleição. Eu acho que o sujeito tem que ficar por um mandato só e entregar para outro. Não devia ter reeleição. E tem um problema que eu vejo, não sei se você concorda comigo, que piora o fato da reeleição, que é a pessoa poder ficar no poder enquanto faz campanha. Ou seja do partido A, B ou C, ele acaba usando a máquina a seu favor. Que ele deveria, para haver justiça, ele ficar em igualdade de condições com outros candidatos, ele renunciar alguns meses antes e aí se dedicar apenas à campanha. E o vice, ou quem quer que seja, assumir, se o vice fosse candidato também. Eu acho que nem assim, não devia ter reeleição. Porque a reeleição favorece o caboclo que já está... Não há igualdade de condições. Não há. Ele usa, ele tem obra para inaugurar, quer queira, quer não, ele acaba inaugurando. Não tem jeito. Então, reeleição, na minha opinião, não deveria existir. Vamos fazer agora um intervalo, chamar o apoio cultural e já voltamos.